Muito bem, pessoal, estamos aqui para estarmos falando agora sobre uma temática extremamente relevante. Vamos estar falando sobre a biologia do lucro. Então, eu sou Fábio Passos, mentor e treinador de empresário, neurocientista via Hospital Sírio-Libanês, neurociência pela PUC, neuropsicólogo, enfim, né? São inúmeras pós-graduações aqui que a gente tem, graduações e atualmente mestrando em neurociência diretamente nos Estados Unidos. E hoje eu quero trazer uma temática muito importante, é entendermos a bioquímica do lucro. Como os neurotransmissores moldam o sucesso do empresário high ticket, o empresário de alto bilhete, de alto padrão, que vende para alto padrão, que negocia valores complexos, vendas complexa, ok? Pegue seu papel e sua caneta e vamos agora avançando para esse propósito, né? Então, nós temos aqui a neurociência, né? E o propósito que nós temos aqui de colocarmos a neurociência aplicada aos negócios. Então, a neurociência ela tem o seu diferencial competitivo e invisível. Além da estratégia, a biologia do sucesso e a importância de entender o seu cérebro. A neurociência moderna revela uma camada mais profunda do sucesso empresarial. Pesquisas de Harvard, Stanford, MIT, elas trazem e mostram que o hardware biológico pode ser otimizado. E você agora pode transformar conhecimento em uma vantagem extremamente competitiva para você estar alinhando isso em a neurociência aplicado aos negócios. O cérebro é empreendedor, né? O laboratório das decisões. Decisões. O cérebro avalia cenários, processa dados e escolhe o melhor caminho. Diante disso, você precisa entender que o cérebro ele tem recompensas baseados em neurotransmissores como dopamina. A dopamina reforça a motivação, prazer e a busca por crescimento e realização. E quais os riscos? O cérebro identifica ameaças, antecipa perdas e protege o que realmente importa. Então, cada peça da orquestra neuroquímica é vital para o resultado final. Ou seja, o seu cérebro ele é um economizador de energia. Para que você esteja vivo, ele tem um gasto de energia de 20%. Então, esse cérebro, que vai pesar aproximadamente 2 quilos aqui, tão lindo e tão maravilhoso, nós precisamos entender como ele funciona aliado aos negócios de alto padrão. Então, a dopamina, o motor da ambição e da busca por resultado. Esse neurotransmissor da motivação, do prazer e da busca por recompensa, né, está baseado em empresários de alta performance. A vida dopaminérgica é frequentemente mais ativa, gerando um drive incansável. Ou seja, você está agora buscando resultados, você está buscando agora performar, e isso gera um processo de neuroquímica ou a dopamina, que é esse sentimento de recompensa quando você o atinge. Então, ele te traz o instinto para você buscar o mesmo. Pesquisas de Stanford mostram que a sensibilidade aos sinais de recompensa é um preditor chave do comportamento do empreendedor. Ou seja, a importância para o empresário. Alimenta a persistência, a inovação e a capacidade de visualizar e perseguir metas ambiciosas, essenciais para o crescimento high ticket. Então, você tem aqui motivação, você entende processo de recompensa, né, da dopamina, desse neurotransmissor, a busca por novidade e o foco em metas. Não é à toa que pesquisas trazem que uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com TDAH, ele tem, juntamente com outras comorbidades, né, que normalmente estão acopladas junto, uma das questões é ele ter um foco.
muito exacerbado em cima do que? Dessas metas, daquilo que gera dopamina para ele. Então, negócios pode gerar dopamina, e as pesquisas falam que às vezes uma pessoa com TDAH tem até 500% de chance mais de empreender e inclusive ter resultados maiores do que uma pessoa que não tem o mesmo. Tem os seus prós, tem os seus contras, né? Eu particularmente tenho um filho com o mesmo, né, com o TDAH, já vi ele esquecer, por exemplo, um controle de videogame dentro da geladeira, entende? Então, assim, tem os seus prós, tem os seus contras, mas as pesquisas comprovam isso, né, que é uma inclinação para o mesmo. E a dopamina, né, ela está baseada com o ciclo do sucesso, otimizando então a recompensa. Então, vamos lá. A importância para o empresário. Otimizar esse ciclo, celebrar pequenas vitórias para manter a motivação. Então, literalmente, quando você tem, né, aqui não está o meu sininho aqui, sumiu, né? Quando você tem uma família com crianças, então eles gostam do sininho, né? Levaram o meu sininho aqui. Diante disso, eu quero colocar para você, tá? Que é importante você ser um líder comemorador. Você precisa comemorar os seus feitos, mas sem cair na armadilha de gratificação instantânea, que prejudica o planejamento de longo prazo. Quando eu falo para as pessoas, né, que a performance não está baseada somente em você investir, por exemplo, no tráfego pago, mas você precisa entender o que é KPIs, OKRs, engenharia reversa, todo um outro processo. As pessoas que vêm animadas, por exemplo, para investir em tráfego pago, né, elas começam a desanimar um pouco, porque elas vão precisar entender o tempo de retenção do vídeo, elas vão entender a métrica, vão estar vendo se o gancho, né, o hook, o gancho está pegando certo, a headline está pegando certo, as primeiras frases, entende? Se está nichando no início, se não está. Já vira um jogo complexo. E quem tem um cérebro muito dopaminérgico, justamente com respostas muito rápidas, né, treinado para isso, vai ter dificuldade de encarar o processo, entende? Quando eu fiz comunicação digital, branding, storytelling na PUC, se falava muito sobre 9 meses de você estar estruturando a mentalidade, ou seja, de você ter atração, de você nutrir, para depois você converter, depois você ter a sua entrega premium e depois transformar as pessoas em embaixadores do seu negócio. É muito mais complexo do que uma vara de condão que as pessoas entendem. Na dopamina, isso acaba sendo prejudicial. Então, sem cair na armadilha de gratificação instantânea, mas entendendo que existe um tempo para performar. Empresários high ticket aprendem a adiar a recompensa para construir impérios maiores. Ou seja, quando você entende na sua jornada, né, você tem uma ideia, você tem uma ação, que vai te gerar uma recompensa e dessa recompensa ela vai ter a liberação desse processo de neuroquímica, né, de liberação de dopamina nos seus neurotransmissores, entende? E automaticamente o seu cérebro receber isso, você vai estar gerando mais ideias. Então, cuidado com a gratificação instantânea. Otimize o ciclo para longo prazo. Diante disso, o que gera na maioria dos empresários? Cortisol. O alerta estratégico e a gestão de crise. O cortisol aguça sua atenção, melhora o foco e prepara o seu corpo para a ação em momentos de pressão, juntamente, por exemplo, com um neurohormônio chamado adrenalina, tá? Que vai ter uma vasodilatação, suas veias se expandem, você passa ali mais corrente sanguínea, você sente falta de ar, seus pulmões estão ali se enchendo, seu coração está batendo mais rápido e você está querendo no processo de cortisol com adrenalina. Então, cuidado com isso. Ele permite reagir rapidamente a crises, identificar ameaças e tomar decisão sobre o fogo. A importância para o empresário. A capacidade de adaptação e resiliência. Permite ajustar a estratégia rapidamente e manter o negócio forte diante de desafios. E o sistema de alarme? Atua como um sistema de alarme biológico que mantém vigilante e pronto para proteger o seu negócio. E evidências de excelência. Estudos de Harvard Business School destacam
que líderes eficazes modulam sua resposta ao cortisol. Esse é baseado no estresse. Então, o cortisol crônico aqui gera um problema. O preço da sobrevivência e a sabotagem da decisão. Você está vendo aqui um cérebro queimando, né? Então, olha como é relevante, né? Foto linda, né? Até vou diminuir aqui para que você possa estar visualizando. É lindo no olhar, né? O que realmente acontece, mas isso é um déficit para a pessoa. Níveis elevados e prolongados de cortisol pode danificar o quê? O hipocampo e o córtex pré-frontal. O hipocampo, localizado no dorso lateral, aqui nessa região, aonde você tem a consolidação de memórias desde o seu período perinatal, ali você tem a consolidação, você tem memórias ali como se fosse um arquivo. Não existe um arquivo, são teias neurais que vão estar ali. No entanto, né, para facilitar o aprendizado, a gente chama de arquivos de memória. Então, o cortisol pode danificar o hipocampo e o córtex pré-frontal, então responsável, principalmente o dorso lateral esquerdo, responsável pelo seu processo de racionalidade, afetando a tomada de decisão racional e a criatividade e a regulação emocional no seu hemisfério direito, entende? Então, a importância de evitar o cortisol crônico leva à exaustão, burnout, esgotamento físico e mental e decisões piores, impactando diretamente a lucratividade e a capacidade de inovar. Então, exaustão, o esgotamento, burnout, decisões piores. Então, faz sentido que você agora, na neurociência aplicada aos negócios, você com uma mentalidade high ticket, você precisa evitar esse estresse crônico, ok? Então, você tem uma neuroquímica no seu cérebro. Diante disso, você tem um processo, né, da serotonina, a base da confiança, liderança e negociação. A serotonina é um neurotransmissor de estabilidade do bem-estar e da confiança. Níveis adequados estão associados a maior resiliência, otimismo e a capacidade de liderar com calma e assertividade. Modula a impulsividade e a reatividade. Então, quando você agora está regulando a serotonina, que está baseada no seu humor, quando você toma um ISRS, né, um inibidor, ó, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Você está recaptando a serotonina porque você está tomando um fármaco, porque você agora não está conseguindo modular. Então, a importância para o empresário é fundamental para a liderança eficaz e negociações de sucesso. Um líder com equilíbrio, né, com a sua serotonina equilibrada, inspira confiança, toma decisões ponderadas e mantém a equipe motivada. Ou seja, você não está acelerado para querer fechar o negócio e daí a gente vai fazer isso e vai fazer aquilo. Ou seja, você está totalmente fora. Então, no seu equilíbrio, pesquisas do MIT, né, apontam a importância da regulação serotoninérgica para a construção de equipes coesas e ambientes de trabalhos produtivos. Ou seja, você está vendo aqui uma foto, um trono, o equilíbrio. Então, esse neurotransmissor da serotonina, ele é fundamental. Você precisa ter o seu humor regulado. Obviamente que não é somente através de fármaco, mas é um processo integrativo, respiração, mindfulness, entende? Você agora acalmando o seu processo simpático, transformando ele para um processo parasimpático nos seus órgãos, no seu sistema nervoso autônomo, no seu sistema nervoso periférico, que são todos os teus nervos e tendões do teu corpo, recebendo a informação que você está regulando o sistema nervoso central, que ele vem como um fio de cobre na sua medula espinhal, entende? E que está repassando esses alertas todos. Então, através dos neurotransmissores. Então, um neurotransmissor, né, um pré-sináptico, um neurônio pré-sináptico com um pós-sináptico, passando no meio dele a informação da serotonina, entende? Que regula o seu humor. Então, diante disso, você vai ter um processo inibitório, como o GABA, que é um neurotransmissor e que é o freio cerebral da ansiedade, clareza e estratégia.
O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Ele age como um freio, acalmando a atividade neural excessiva e reduzindo níveis de ansiedade. E a importância para o empresário: capacidade de manter a clareza mental sob pressão. Problemas, vamos lá, sob pressão. Uma menor ruminação, né? Ruminação mental, de você ficar mentalizando o problema, como ocorreu, e a capacidade de desligar a mente de trabalho para recarregar. Essencial para evitar o quê? A hipervigilância das amígdalas, ou seja, uma em cada hemisfério do seu cérebro, do tamanho de uma ervilha, que atuam como sensores, o esgotamento mental e tomar decisões estratégicas sem o ruído da ansiedade. Então, o GABA é fundamental. Onde que você consegue absorver o GABA? Além das atividades físicas e as outras demais, a proteína faz isso, ok? E nós temos aqui também, né, o glutamato, que é o acelerador da aprendizagem e da memória empresarial. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório. Você viu que o GABA é inibitório, criando o equilíbrio. E nós temos aqui o excitatório do cérebro, crucial para a aprendizagem, a formação de memórias e a neuroplasticidade. Ok? Base dele está em cima do quê? Cálcio e sódio, sódio e cálcio. Permite que o cérebro forme novas conexões neurais a cada nova informação e habilidade. E a importância para o empresário? A capacidade de aprendizado contínuo e adaptação. É o acelerador que permite aprender com erros, adaptar-se a novas tendências de mercado e memorizar informações cruciais para o negócio. Então, o glutamato é extremamente importante. Sem glutamato, esse neurotransmissor que te ajuda, né, no processo excitatório, com base no sódio e no cálcio, sem glutamato, a capacidade de inovar e crescer severamente, crescer seria severamente limitada. Entende? Então, você precisa de um neurotransmissor chamado glutamato para você estar no processo de memória e aprendizagem, o processo excitatório, e também você precisa do GABA regulando tudo isso, ok? Então, nós temos aqui uma orquestra neuroquímica, né? Que é equilíbrio, é poder e lucratividade. Então, o sucesso high ticket não depende de um único neurotransmissor, mas do equilíbrio dinâmico e da sinergia entre todos eles. O cortisol aliado, ele está baseado, um empresário de alta performance tem cortisol que serve como aliado e não como tirano, entende? Não como estresse crônico. O GABA, para a clareza, o GABA, né, esse neurotransmissor do GABA, inibitório, né, inibe, garante calma e clareza mental para decisões estratégicas sob pressão. Já a serotonina, entende? Equilibrada, ele traz níveis saudáveis de serotonina, fortalecem a resiliência, a confiança e a capacidade de liderar pessoas. E o glutamato? Para evoluir, glutamato impulsiona o aprendizado contínuo, a adaptação e a formação de novas conexões neurais. Então, você tem ali a dopamina, busca e motivação, serotonina, resiliência e liderança, glutamato, aprendizado e adaptação, GABA, traz a calma e a clareza, o processo inibitório, e o cortisol está aqui, energia e gestão do estresse. Então a gente fechou um processo aqui. Existem outros neurotransmissores, existem outros neurohormônios, como eu citei antes ali mesmo, da adrenalina, da noradrenalina, que trabalha como um alerta para o foco. A melatonina, que ajuda na condição do sono reparador, para justamente o empresário poder ter o seu processo do seu ciclo circadiano adequado para poder estar performando melhor. O sono é fundamental para essa área, mas eu peguei aqui alguns exemplos para que você possa estar entendendo o mesmo. O cérebro, ele está baseado em modo de sobrevivência versus o modo de crescimento. E tem um impacto nos negócios. Modo em sobrevivência, fuga,
medo, reatividade. Quando o seu cérebro está dominado pelo cortisol crônico e pela amígdala, o centro do medo, ele entra em modo de sobrevivência. Suas decisões são reativas, focadas em evitar perdas, não em buscar ganhos. Isso se traduz em medo de investir, dificuldade em delegar e resistência à inovação, porque o cérebro está bloqueado. Fuga, medo, reatividade. E já no modo de crescimento, ele tem foco, clareza e criação, criatividade. Mas quando você ativa o córtex pré-frontal e equilibra sua neuroquímica, você entra em modo justamente desse processo. Maior criatividade, inovação, planejamento estratégico e resiliência. Por quê? Porque você conseguiu encontrar o equilíbrio, uma homeostase, né? E a importância, a capacidade de transitar entre esses modos, usar o modo sobrevivência para o alerta, mas dominar o modo crescimento para a expansão. E existe um processo de epigenética aqui que a gente fala, principalmente quando eu estou dando aqui mentoria sobre, e principalmente tutoria, né, sobre neurobiologia do trauma para os empresários. Processo de epigenética. Seu ambiente molda seus genes, não o seu DNA. Seu DNA está fixo, mas a gene, ela é mudada. E sua estratégia de negócio. Então, a epigenética nos mostra que seu ambiente, suas experiências e até suas escolhas diárias podem ligar ou desligar a genes. É como se fosse uma biblioteca, né? A biblioteca gigante é o seu DNA, e lá dentro você tem os livros que você pode utilizar, ter uma poda sináptica, parar, né, de utilizar os livros e começar a criar outros, gerando uma neuroplasticidade, aonde você vai em busca de um novo conhecimento. Isso significa que você não está preso à sua biologia, você pode reprogramá-la, que é exatamente isso que eu acabei de falar aqui. E a importância para o empresário, né? Capacidade de influenciar ativamente sua própria biologia. Seu estilo de vida, sua alimentação, lembra lá? Glutamato, você precisa de cálcio e sódio. Processo inibitório do GABA, você precisa de proteína. Então, ó, seu estilo de vida, seu lifestyle, sua alimentação, seu sono, ciclo circadiano para ver quando que você funciona melhor, suas relações, a cultura da sua empresa, tudo na emergência, tudo num processo de forte impactos no cérebro, ambiente tóxico, estresse crônico, ok? Tudo isso impacta sua neuroquímica e, consequentemente, seus resultados e a sua capacidade de liderar. Então, seu ambiente influencia a sua biologia, alimentação, sono, relações, cultura da empresa, escolhas diárias e, principalmente, alta performance. Então, você está entendendo aqui um processo extremamente relevante. Como eu falei de neuroplasticidade, aqui está um pouco dessa área. O poder da reprogramação neural para a maestria empresarial. A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais ao longo da vida. Isso significa que, mesmo que você tenha padrões de pensamento ou comportamentos limitantes, seu cérebro pode ser reprogramado. Então, a importância para o empresário, a capacidade de adaptação contínua e a construção de novas habilidades. Como que você vai construir novas habilidades se você não tiver glutamato, por exemplo, que é um processo neurotransmissor, né? É, excitatório que vai te ajudar na memória e na aprendizagem e que precisa ser liberado o glutamato na fenda sináptica para que, juntamente com o processo do GABA, um vai estar excitando, o outro vai estar inibindo, equilibrando e soltando somente aquilo que realmente você precisa para a formulação de uma nova memória de um neurônio pré para o neurônio pós. Entende? Que é justamente o que você está vendo aqui, tá? Então, você imagine que aqui, bem no meio, você tem uma fenda sináptica e os neurotransmissores estão sendo liberados aqui, de um neurônio pré para um pós, com o processo dos receptores recebendo os mesmos ali e buscando aquilo que realmente importa com a liberação dos mesmos, entende? Então, é fundamental que você possa estar entendendo o processo de neuroplasticidade.
Então, a neuroplasticidade ela está baseada em você estar com repetição, esforço de 90 a 284 dias, uma construção de uma memória. Então, empresário, quando você agora vai lá, traz um palestrante para estar trabalhando a consciência. Somente a consciência, não está consolidando memória. É importante? É, mas é importante que você tenha um trabalho contínuo. Por isso que nós trabalhamos aqui com mentorias, com estrutura, com aulas, tudo, com um processo de um ano. Seja no meu MBA, seja na mentoria, seja na consultoria do nosso trabalho, tudo processo de um ano mínimo. Para gerar uma consolidação de uma memória e uma neuroplasticidade, e de fato você não botar o seu dinheiro fora. É por isso que muitas vezes você vai numa palestra e você sai voando de lá. Vou fazer Y, X, Z. Depois passa 2, 3 dias, uma semana, você já não se lembra da maioria. Por quê? Foi uma memória de curto prazo. Então você precisa colocar a neurociência aplicada ao teu comportamento humano. E isso aqui, neurociência aplicado ao processo cognitivo e aos negócios do empresário, é para quem não é preguiçoso, porque você está aqui aproximadamente meia hora ouvindo a minha aula. Entende? Se você tem um cérebro dopaminérgico, você não consegue estar performando dessa maneira. Por isso que neurociência não é para preguiçosos, ok? Diante disso, aplicações práticas para o empresário high ticket, otimizando a sua bioquímica e a sua neuroquímica, né? Como aplicar tudo isso para otimizar sua bioquímica do lucro? Através de estratégias baseadas em neurociência. Gestão de estresse e mindfulness para modular o cortisol, que fora do seu equilíbrio ele está ativando o estresse e o estresse crônico, sendo prejudicial para o seu hipocampo e sendo prejudicial para as suas tomadas de decisões, ok? Vimos isso antes. E automaticamente aumentar o GABA, né, que traz um processo inibitório com liberação de proteína através do mindfulness, processo de respiração. Inspira 4, segura 4 e solta 6, trazendo um processo de acalmando o seu processo simpático, que são os seus órgãos, transformando ele numa homeostase para o seu processo de parasimpático, aonde acalma os seus órgãos do sistema nervoso autônomo, depois o periférico e também o central, ok? Diante disso, você tem uma otimização do sono. Para consolidar memórias e equilibrar neurotransmissores. Nada de virar noite, nada de querer estudar de madrugada, entende? Porque o sono ele é relevante para você recuperar e ter uma consolidação de memória melhor. Nutrição cerebral para fornecer os blocos construtores, ou seja, além de nutrir com conteúdo, você precisa entender, o seu corpo precisa do quê? De sódio, de magnésio, de cálcio, de proteína, de tudo. Então, a tua alimentação também precisa, porque você está nutrindo o seu cérebro com essas informações. Definição de metas claras e recompensadoras para ativar a dopamina de forma saudável e não estressora de um estresse crônico. Então, diante de todo esse processo, você precisa entender exercício físico para promover a neurogênese e o bem-estar, ou seja, você ter um processo de genes, né, no seu cérebro, criar, formar novas memórias, sinaptogênese. Então, está baseado nisso. E a importância? Essas práticas não são apenas bem-estar, são estratégias biológicas diretas para o seu sucesso. E aqui nós temos um formato de uma mandala, né? Um exemplo aqui que nós temos a bioquímica do lucro. Sono, reparador, nutrição cerebral, alimentação, proteína, sódio, cálcio, magnésio, tudo. Mindfulness e gestão do estresse, criando o processo de homeostase, mindfulness cada vez mais impactante, cientificamente comprovado, e a gestão do estresse para fugir do estresse crônico. Exercício físico para liberação de neurotransmissores e acalmar, porque é todo um processo integrativo. Metas claras e recompensadores, aliado, obviamente, a não
estar num ambiente estressor e principalmente um ambiente tóxico. Então, nós temos uma bioquímica do lucro. Gente, isso aqui é para empresários que querem ter uma mentalidade high ticket. Se você agora quer estar performando no seu negócio, você precisa entender de um processo da bioquímica do lucro, assim como a neuroquímica do lucro. Você precisa entender que colocar a neurociência aos negócios, ou você coloca ou você se sabota. Então, você está tendo clareza do que realmente é necessário para você fazer e performar em seus negócios, ok? E diante disso, né, nós temos aqui o futuro do empresário, né? Liderança neurocientífica e a bioquímica do lucro, entende? Então, está aqui, coloquei aqui o futuro do empresário. Então, coloquei uma foto minha aqui e o cérebro, olha que bacana, né? Esse momento o futuro do empresário, liderança neurocientífica e a bioquímica do lucro com neuroquímica, né? O empresário do futuro não será apenas um estrategista, mas um neurocientista de si mesmo. Alguém que entende e otimiza a sua própria biologia para tomar decisões mais inteligentes, liderar com mais impacto e sustentar a alta performance. Seu cérebro é seu maior ativo. Invista nele, compreenda sua bioquímica e você desbloqueará um novo nível de lucro e impacto. E a importância: o domínio da sua neuroquímica é o verdadeiro diferencial competitivo na era high ticket. Ou seja, vendas de alto padrão, você precisa ter um conhecimento, precisa estar avançando e estruturando o seu negócio, ok? Ou você coloca um processo de uma liderança neurocientífica, onde você vai estar aplicando isso tanto ao processo de neurovendas, tanto ao processo de neuroliderança, de neuromarketing, de neurobranding, de neurocognitivo, né? Ou seja, o teu processo da sua mentalidade, entender de si e entender dos outros. É fundamental que você tenha o conhecimento intrapessoal e interpessoal, entende? Para que você possa estar performando cada vez mais, né? Então, é fundamental que você tenha essa estratégia de conhecimento nas suas emoções e nos seus negócios, ok? Diante disso, eu quero deixar aqui para você um forte abraço e que você possa estar agora mentalizando, entendendo todo esse processo e entender tudo aquilo que nós estamos fazendo. Créditos e agradecimento. Obrigado por investir no seu maior ativo, seu cérebro. Siga para mais insights da neurociência aplicada ao nosso Instagram, ao LinkedIn, ao YouTube, né? Está aqui, @fabiopassos.br, e automaticamente agora você entenda mais sobre a neurociência aplicado aos negócios, ok? E se você agora deseja concorrer a uma vaga de diagnóstico neuroempresarial diretamente comigo, clique no link abaixo que nós vamos estar deixando ali fixado e você pode estar se inscrevendo e concorrendo a uma vaga de diagnóstico neuroempresarial diretamente comigo e, se aprovado, o nosso time estará entrando em contato com você, marcando a sua call individual diretamente comigo para nós estarmos entendendo o processo neuroempresarial. Te vejo nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Um forte abraço.